Olá, meu nome é o professor Rubens e vou trabalhar com vocês num assunto bem interessante, né? O princípio de um assunto chamado análise combinatória, conteúdo dos mais agradáveis, dos mais legais que a gente vê na matemática. E para começar a análise combinatória, a gente vai falar do princípio fundamental da contagem, também conhecido como princípio multiplicativo. Tá certo? Bom, vou colocar um exemplo para vocês aqui bem prático. Vocês sabem que o Brasil, em 2020, mudou o sistema de emplacamento dos veículos, né? Até 2020, nós usávamos esse modelo de placas, que tinha 3 letras seguidas de 4 algarismos. A partir do ano de 2020, então, nós passamos a adotar em todo o território nacional o modelo chamado modelo Mercosul, que é essa placa formada por 3 letras, um algarismo, depois outra letra e mais 2 algarismos, né? O modelo da placa dos números, dos algarismos, às vezes ficou diferente, mas essencialmente o que mudou foi que foi substituído o segundo algarismo por uma letra, tá certo? A pergunta que a gente poderia fazer é a seguinte: com esse sistema de emplacamento de veículos no Brasil, o atual, e mesmo no sistema antigo, quantas placas eram possíveis de serem fabricadas, né? Mudando as letras e os algarismos, podendo repetir ou não letras, repetir ou não algarismos. Quantas placas no total eu consigo formar com um novo sistema de emplacamento de veículos no Brasil? E quantas placas eu conseguia fabricar com o sistema antigo de veículos no Brasil? Você deve pensar assim, nossa, é um número bem grande. E para fazer esse cálculo, nossa, tem que fazer muitas contas. Sim, o número vai dar um número relativamente grande aqui, mas o cálculo em si não é tão difícil se a gente aplicar o princípio multiplicativo ou o princípio fundamental da contagem, que é a mesma coisa. Para entender melhor esse princípio, eu vou deixar esse exemplo um pouquinho aqui de lado e vou fazer um outro exemplo mais simples para você, para que você entenda o conceito do princípio multiplicativo ou princípio fundamental da contagem, tá? Então vamos supor que aí no teu colégio, você vai fazer um time da tua sala para jogar os interséries e vai comprar um uniforme. Você vai escolher o nosso uniforme do nosso time. E você vai na loja que vende artigos esportivos e existem 5 tipos de camisetas diferentes para montar o uniforme e 4 tipos de calções diferentes para montar o uniforme. E a pergunta é, quantos uniformes então eu posso ter usando uma das 5 camisetas disponíveis e um dos 4 calções disponíveis? Bom, você podia começar testando. E a gente vai começar, então, usando uma coisa chamada princípio aditivo, que eu vou ver todas as possibilidades de um elemento de um grupo com os demais e depois vou somando com os outros elementos, né, ligando com os demais. Veja assim, ó. Eu tenho aqui uma camiseta branca e eu posso formar um uniforme usando um calção branco, usando um calção preto, ou usando um calção verde, ou usando um calção vermelho. Então, o meu uniforme pode ser composto por uma camiseta branca, e usando ou um calção branco também, fica o uniforme inteiro branco, ou camisa branca e calção preto, ou camisa branca e calção verde, ou camisa branca e calção vermelho. Desta forma, eu teria 4 uniformes diferentes, só mantendo a camiseta igual e mudando os calções, tá? Mas se eu quisesse a camiseta preta, quantos uniformes diferentes eu poderia ter? Bom, com a camiseta preta também você poderia ter um uniforme com o calção branco, outro com o uniforme com o calção preto, outro com o calção verde e outro com o calção vermelho. Seriam mais 4 uniformes possíveis, né? Então, com a camiseta branca eu tenho 4 uniformes possíveis e com a camiseta preta também 4. E com a camiseta verde e branca ali, professor? Bom, também poderia ter mais um uniforme com calção branco, um uniforme com calção preto, um uniforme com calção verde e um uniforme com calção vermelho. Alguns atleticanos, coxa brancas, poderiam dizer que é meio heresia isso, né? Mas eu poderia ter mais 4 uniformes, né? Com a camisa vermelha também, mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4. Mais 4 uniformes diferentes. E com a camisa azul, mesma coisa. Podia ter 1, 2, 3, 4. Mais 4. 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 dá quanto? 20. Então eu posso montar 20 uniformes diferentes para o time da escola, podendo escolher entre 5 camisetas e
4 calções. Tudo bem? Bom, essa distribuição que nós fizemos, então, se chama princípio aditivo. Cada elemento do primeiro, eu ligo com todos os elementos do segundo e vejo a quantidade de grupos que eu posso formar, pegando um elemento do primeiro e cada um do segundo grupo. Mesma coisa com a segunda camiseta, com a terceira, com a quarta e com a quinta. Mas se você pegasse e multiplicasse o número de camisetas pelo número de calções, esse resultado de 20 uniformes diferentes que você pudesse formar, não daria o mesmo resultado do princípio aditivo? Sim. E esse é o princípio multiplicativo. Você multiplica a quantidade de elementos do primeiro grupo pela quantidade de elementos do segundo grupo, e aí você vê o total de uniformes diferentes que eu posso formar, pegando uma camiseta e um calção, escolhendo de um grupo de 5 camisetas e de 4 calções. Então eu multiplico a quantidade de elementos da camiseta, são 5 cores diferentes, e a quantidade de calções, são 4 calções diferentes. 5 vezes 4, 20, são 20 uniformes diferentes que eu posso compor com esses grupos. O princípio aditivo ele é interessante porque ele é mais simples de observar, né? Mas se eu colocasse, por exemplo, mais 3 meias aqui, aí se eu tivesse que fazer a árvore para cada uma dessas 3 meias, cada calção ligando com cada árvore, depois cada camiseta também, ia dar mais cálculos aqui embaixo, ao passo que se eu fizesse isso usando o princípio multiplicativo, 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. Então teria 60 uniformes diferentes se eu compusesse com 3 cores de meias diferentes. Tá? Esse é o princípio multiplicativo. Você multiplica a quantidade de elementos do primeiro grupo pela quantidade de elementos do segundo grupo. Agora, partindo para a nossa placa aqui, né, do carro. Por exemplo, na placa do carro são 7 símbolos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 símbolos. Tudo bem? Quantas letras temos no nosso alfabeto? 26. Então eu posso usar qualquer uma dessas 26 letras no primeiro espaço. E no segundo espaço, também é uma letra, então também são 26 letras disponíveis. E no terceiro espaço, 26 também. E no quarto espaço, aí é o algarismo. No nosso sistema de numeração nós temos 10 algarismos, do 0 ao 9. Então eu posso usar qualquer um desses 10 algarismos aqui. Volta a ser letra. Eu tenho 26 letras disponíveis para esse outro espaço. Volta a ser algarismo, 10 algarismos disponíveis para as 2 últimas casas. Então, é como se fossem as camisetas e os calções, né? 5 camisetas vezes 4 calções. Aqui são 26 símbolos diferentes, 26 letras, e aqui também são 26 letras, e aqui também são 26 letras. Só que são 7 casas. Lembra que eu falei da camiseta, calção, das meias? Que eu multiplicaria tudo? Então aqui eu também multiplico tudo. E se eu fizer essa multiplicação 26 vezes 26 vezes 26 vezes 10 vezes 26 vezes 10 vezes 10, vai dar um total de 456.976.000 placas, né? 456.976.000 placas diferentes. Cara, é muita placa que a gente pode formar. E será que o fato de eu ter mudado essa letra, esse algarismo para essa letra influenciou muito o resultado? Vamos ver. A gente tinha 7 símbolos também aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nesse caso, eu poderia usar 26 símbolos na primeira casa, que era a letra, 26 na segunda, que também é letra, 26 na terceira, que também é letra, e na quarta casa, 10 algarismos. Era algarismo aqui também na quinta casa. Então, eram 10 disponíveis também aqui, 10 aqui e 10 aqui. Porque eu posso repetir a letra. Às vezes perguntam para mim, mas professor, se eu usar o número 1 aqui, eu posso usar ele aqui de novo? Claro que pode, não tem restrição, você pode repetir. Se não coloca no enunciado do exercício que não pode repetir os elementos, aí você pode repetir sempre, tá? Então eu posso usar qualquer uma das 26 letras aqui, aqui e aqui, qualquer um dos 10 algarismos na quarta, na quinta, na sexta e na sétima casa. Multiplicando esses resultados, vai dar um total de 175.760.000 placas. Então, no sistema antigo, eu podia ter um total de 175.760.000 placas. No sistema novo, 456.976.000 placas. Ou seja, 2 vezes e meia, um pouco mais de 2 vezes e meia, o número de placas que eu posso formar só mudando um algarismo para a letra no sistema de emplacamentos. Veja quantas placas a mais eu posso formar nesse novo sistema. Tá certo? Então, o princípio fundamental da contagem, ou também conhecido como princípio multiplicativo, ele tem como ideia lá atrás o princípio aditivo.
Mas se você tivesse muitos exemplos, imagine eu pegar uma letra aqui, né, todo o alfabeto com as 26 letras, depois colocar de novo as 26 letras e ir ligando uma por uma. Né? Ia dar um cálculo muito longo, você fazer 26, mais 26, mais 26, mais 26, 26 vezes isso. Então é mais fácil fazer o quê? O princípio multiplicativo, vou multiplicar a quantidade de elementos do primeiro grupo, pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto, pelo quinto, pelo sexto, pelo sétimo. Apesar do número ser grande, a conta aqui é mais fácil de fazer do que se você tivesse que fazer uma árvore e colocar todos os elementos. Tá certo? Então, esse dado aqui do uniforme te mostra claramente o princípio aditivo e nós podemos analisar essa questão com o princípio multiplicativo. O princípio multiplicativo é o ponto base da análise combinatória. Depois do princípio multiplicativo, você vai entrar nos arranjos, nas combinações, nas permutações, que são os tipos de agrupamentos, mas a base para todo estudo da análise combinatória está aqui no princípio multiplicativo. Ok? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.